Bem, pessoal, voltamos agora com diluição e concentração de soluções. Preste bem atenção para não confundir. Diluição com dissolução. O que seria dissolução, por exemplo? É você pegar um pouquinho de sal, por exemplo, botar num becker, num copinho, e botar só um pouquinho de água. Então, simplesmente aquele pouquinho de água, você só vai dissolver o sal. Mas se você continuar colocando água, aquela concentração ficando cada vez mais baixa, que aí você está fazendo uma diluição. Então, diluição é diminuir, baixar a concentração. Enquanto concentração é o contrário, elevar a concentração. Então, para ficar lógico, diluição é diminuir, baixar a concentração, enquanto concentração seria elevar a concentração, ok? Ó, pessoal, para a gente diluir ou para concentrar, nós não vamos mexer no soluto da solução. Lembra que a solução tem duas partes. Uma se chama soluto, outra se chama solvente. Para diluir ou concentrarmos uma solução, nós vamos mexer apenas no solvente. Diluir, a gente vai adicionar solvente para aumentar o volume da solução, porque concentração e volume é inversamente proporcional. Se o volume cresce, a concentração baixa. E se for concentrar, nós vamos retirar solvente para fazer o volume diminuir e a concentração crescer. Se liga no raciocínio. Vamos supor, nós temos aqui uma solução qualquer. Vamos chamar essa solução aqui de solução 1. Aqui é a nossa solução 1. Na nossa solução 1, vamos supor, existe aqui dentro uma certa massa de soluto, um certo número de mols de soluto e um certo número de equivalentes de soluto, o Ezinho lá. Ok? Aí eu quero diluir essa solução. Para diluirmos uma solução, vamos supor que ela é aquosa, nós vamos ter que adicionar apenas solvente. Se eu digo que essa solução é aquosa, eu vou promover apenas a adição de água. Então eu jogo aqui dentro uma certa quantidade apenas do solvente da solução. Se for água, coloca água. Se for álcool, coloca álcool. Adicionei o solvente, fiz uma diluição. Eu vou chegar agora a uma solução chamada solução 2, com o mesmo volume? Não, com um volume maior. O volume cresceu porque eu adicionei solvente. Antes, vamos supor, existia o volume da solução 1. Agora, olha o volume da solução 2. Lembra, concentração e volume são inversamente proporcionais. Se o volume cresce, a concentração tem que cair. E na diluição ou na concentração, nós vamos mexer apenas no solvente. Nada em relação ao soluto mudou. A mesma massa de soluto que estava aqui no início, ela vai estar aqui no final. Os mesmos mols de soluto que estavam aqui no início, ele vai estar no final. Os mesmos números de equivalentes de soluto que estavam na solução 1, ele vai estar no final. Ou seja, a massa de soluto na solução 1 é a mesma massa de soluto na solução 2. Os mols de soluto na solução 1 são os mesmos na solução 2. Os números de equivalentes de soluto na 1 são os mesmos na 2. Sabendo dessa igualdade, que tudo em relação ao soluto permanece o mesmo, o que muda é a quantidade de solvente, dessa igualdade aqui nós conseguimos deduzir as fórmulas que nós podemos usar para resolver esses problemas. Como? Onde é que eu encontrava massa do soluto numa relação das concentrações que nós estudamos? Na concentração comum. Se você lembrar, concentração comum é a massa do soluto sobre o volume. Então, se eu quero massa de soluto, meio pelos extremos, M1 é igual a C vezes V. Onde é que eu encontrava o número de mols de soluto? Nos tipos de concentração. Molaridade. Molaridade era o número de mols de soluto sobre o volume. Relacionando aqui, N1 é quem?
A molaridade vezes o volume. E o número de equivalentes gramas de soluto? A normalidade. Normalidade era o número de equivalentes do soluto pelo volume. Então, ó, o Ezinho era a normalidade vezes o volume. Fazendo a substituição aqui, por exemplo, quem é M1? C vezes V. Quem é M1? C vezes V. Só que um eu vou atribuir para a solução 1 e o outro para a solução 2. Então, nós ficamos assim, ó, com C vezes V da solução 1, que é igual ao C vezes V da solução 2. Trabalho com diluição usando concentração comum. Com molaridade, quem é N1? Molaridade vezes o volume. Botar um M maiúsculo assim para facilitar. Molaridade vezes o volume da solução 1 é igual a molaridade vezes o volume da solução 2. O número de equivalentes é normalidade vezes o volume. Então ficaria normalidade vezes o volume da solução 1, que é igual a normalidade vezes o volume da solução 2. Ou seja, se eu pegar a concentração e multiplicar pelo volume da solução 1, a concentrada, e igualar a concentração vezes o volume da solução 2, que é a diluída, eu faço o cálculo da diluição. Essas mesmas fórmulas que estão aqui servem para a concentração. Porque o que é a concentração? É aumentar a concentração. Como? Retirando solvente. Como é que eu retiro solvente? Vamos imaginar o contrário. Para diluir, eu adicionei solvente. Fiz o volume crescer. O volume cresceu, a concentração diminuiu. As relações para trabalhar estão aqui. Se eu quero concentrar, imagine, para concentrar, você use uma fonte de calor bem moderna aqui, tipo assim, um candeeiro. Esquentou aqui para fazer apenas o solvente evaporar, virar vapor. Se o solvente evapora, o que vai acontecer com o volume? Ele vai diminuir. Se o volume diminui, o que acontece com a concentração? Aumenta. Mas em algum momento mexemos no soluto? Não. Então essas mesmas relações que estão aqui, ó, que servem para a gente calcular a diluição de uma solução, vão servir também para calcular a concentração de uma solução. Quando a gente estiver diluindo, a solução 1 é a concentrada. E a que nós vamos obter a 2 é a diluída. Se a gente estiver concentrando, a 1 passa a ser a concentrada e a 2 passa a ser a diluída. Mas as relações são as mesmas. Observe, nessas relações nós temos 4 variáveis. As questões vão lhe dar 3 variáveis. Vai faltar só uma, que é justamente a que nós vamos descobrir. Vamos aplicar isso na questão. Vamos fazer a mágica. Feita a mágica, pessoal, voltamos para uma questão. Olha só. Há uma solução de 200 ml de NaOH, hidroxissódio, a famosa soda cáustica, cuja concentração inicial é de 4 gramas por litro, foi adicionado 300 ml de água. Então, há uma solução de soda cáustica de 200 ml, cuja concentração é 4 gramas por litro, foi adicionado 300 ml de água. Adição de solvente. Já sei que é diluição. Qual será a sua nova concentração? Para entendermos direitinho, não se perder, faça o seguinte, interprete a questão. Se for o caso, desenhe para facilitar seu entendimento, depois você resolve. Vamos tentar observar qual é a solução que eu tenho e qual é a solução que vai ser produzida. Há uma solução de 200 ml de soda cáustica, cuja concentração é 4 gramas por litro, foi adicionado 300 ml de água. Então, eu já tinha uma solução. Vamos imaginar, nós tínhamos uma solução cujo volume inicial dela era 200 ml, era uma solução de soda cáustica, NaOH, cuja concentração era 4 gramas por litro. Isso é nossa solução de número 1. Foi adicionada a essa solução de número 1 300 ml de água. Surge, então, uma solução de número 2. Se tinha 200 ml de água, com 300, essa solução número 2, 200 mais 300, passa a contar com 500 ml de
solução. Continua sendo uma solução de soda cáustica. Não se mexeu no soluto na solução de número 2. Mas qual será a sua nova concentração? A concentração da solução 2 nós não temos. Temos da solução inicial o seu volume e sua concentração. Da solução final eu só tenho o volume, falta a concentração. Como eu estou trabalhando com concentração comum, gramas por litro, então a relação vai ser essa. Ó. Concentração da solução 1 vezes o volume da solução 1 é igual à concentração da solução 2 vezes o volume da 2. Os volumes podem deixar em ml, não tem problema. Se tiver todos em litros, deixa todos em litros. O que não dá para trabalhar é com um em litros e o outro em mililitros. Mas estando os volumes na mesma unidade, pode deixar do jeito que está. Concentração da solução 1, 4. Volume da solução 1, 200. Concentração da solução 2, não sei. Volume da 2, 500. Meio pelos extremos aqui, ó. Isolando a concentração 2, ó. 4 vezes 200 vai ficar, como 500 está multiplicando, ele vai passar para cá, dividindo. Cancelando 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, ó. 2 vezes 4, 8. Dividido por 5 é fácil. Dando as continhas do bodegueiro, 8 por 5, ó. 1 vezes 5 é 5 para 8, 3. Não dá para dividir, bota 0 aqui e vírgula. 30 por 5, 6. 6 vezes 5, 30 para 30, nada. 3 para 3, nada. Exato, ó. 1,6 gramas por litro. Faz sentido a concentração dessa solução 2, que é a solução final, ser mais baixa do que a inicial? Faz, porque adicionei solvente, promovi aumento no volume. Se eu aumentei o volume, eu causo diluição, diminuição na concentração. Olha o final, olha o início. Olha se o final não é mais baixo. Beleza? Vamos ver outro, vamos fazer outra mágica. Feito a mágica, pessoal, voltamos com outra questão, olha só essa. Considerando que a concentração de NaCl, cloreto de sódio na água do mar, seja 0,6 mol por litro, é aproximadamente isso. Se 1000 litros de água do mar sofrer evaporação até que seu volume seja reduzido à metade, 1000 litros sendo reduzido à metade, quanto é? 500, diminuição de volume. Qual será a sua nova concentração de sal? Lembra, quando a gente aumenta o volume pela adição de solvente, a gente promove diminuição na concentração. Aqui, um volume de 1000 litros vai ser reduzido pela metade, vai ficar 500, ou seja, 500 vão evaporar. Então, eu vou ter um aumento na concentração. Aqui é uma questão de concentração de soluções. Vamos separar os dados. Ó, considerando que a concentração de NaCl na água do mar seja de 0,6 mol por litro, isso é a concentração inicial do nosso processo. Se 1000 litros sofrer evaporação, até que seu volume seja reduzido à metade, qual sua nova concentração? Vamos desenhar para ver se a gente entende. Vamos supor que temos um recipiente gigantesco aqui, contendo 1000 litros de água do mar, cuja concentração 0,6 mol por litro. Essa seria a nossa solução de número 1. Na solução de número 1, ó, eu tenho a concentração e tenho o seu volume. Diz aqui que esses 1000 litros vão sofrer evaporação devido à ação do calor. Vai evaporar a água, o soluto não evapora e vai ter seu volume reduzido pela metade. Metade de 1000, 500 litros. Qual a nova concentração? Como aqui ó, é molaridade. Qual a molaridade agora? Na solução de número 2, na solução final. Então, da solução 1 para a solução 2, eu tenho uma redução no volume, consequentemente um aumento na concentração. Uma coisa é certa, a concentração da solução 2 vai ter que ser maior do que a solução 1. Em algum momento, mexeu no soluto aqui? Não, só mexeu no solvente, evaporação de água. Tanto para diluir quanto para concentrar, as fórmulas são as mesmas. Por exemplo, eu estou trabalhando com molaridade, eu vou relacionar ó, molaridade da solução 1 vezes o seu volume,
é igual à molaridade da solução 2 vezes o seu volume. Tem uma molaridade da solução 1? Tenho. Tem o volume da solução 1? Tenho. Tem o volume da solução 2? Tenho. Só não tenho quem? Molaridade da 2. 4 incógnitas, a questão me deu 3. Substituindo os valores, molaridade da solução 1, 0,6. Volume da 1, 1000. Molaridade da 2, não sei. Volume da 2, 500. Ó. 500 está multiplicando, passa para cá, dividindo. Então vai ficar 0,6 vezes 1000 dividido por 500. Ó. Só 2 zero aqui. Ó. 10 por 5, 2. 2 vezes 0,6, 1,2 mol por litro. Olha a concentração da solução final. É maior do que a inicial? É, tem que ser? Tem, porque houve redução no volume. Se o volume diminui, a concentração aumenta, porque concentração e volume são inversamente proporcionais. Beleza? Até a próxima.